William, muito boa noite para você, Vinícius Silveira da Rádio 98. O primeiro jogo, é inegável falar que o resultado do primeiro jogo foi bem determinante para o desfecho dessa decisão. Mas hoje o América teve uma entrega muito grande. Você ressaltou isso na coletiva passada, que os jogadores não ia faltar entrega, não ia faltar luta por parte dos jogadores, e os jogadores do América lutaram muito, fizeram um bom jogo e ainda saíram daqui vitoriosos. Como é que você avalia esse resultado e principalmente a entrega e a intensidade que os seus jogadores colocaram dentro de campo? Boa noite. Eu assisti muito o jogo nosso da semana passada durante essa semana, né? E os primeiros 23 minutos eu devo ter assistido umas 10 vezes. Foi muitas vezes. E o jogo nos primeiros 23 minutos da semana passada foi muito parelho, né? Eles tiveram uma chance num chute cruzado do Scarpa e o Jori defende. Aí depois acabaram fazendo gol e a gente tinha tido 3 chances. Uma com o Renato chutando de fora da área. Teve a chance também com o Barros cabeceando e o Everson defendendo. E aqueles 23 minutos me deu assim, muita esperança, ainda mais porque poderia ser o segundo jogo. Porque teve uma sensação, depois dos 23 minutos, quando a gente estava com um jogador a menos, e aí eu acho que nem foi de vocês, mas de algumas pessoas que são até oportunistas, de que, não, a América não é um bom time, os jogadores da América não servem, talvez o William não seja talvez um bom treinador, né? E assim, foi a circunstância que fez o 4-0, não foi o time que mereceu tomar 4-0, né? E eu quero deixar registrado também a grande partida do Davi Lacerda. O Davi tem 29 anos, assim como eu, também é um jovem árbitro, né? E, na minha opinião, já é o melhor árbitro do país. Eu vi muitos jogos ano passado, onde ele apitou os jogos, e hoje ele fez um jogo de gala, eu acho. E no final do jogo, quando a confusão poderia comer solta no lance do Arana com o Adson, ele foi lá, expulsou os dois rapidinho, acabou rápido. Né? Ele resolveu de maneira muito prática as coisas do jogo, teve muito critério em deixar o jogo seguir. Eu reclamei de arbitragem outra hora, e hoje eu quero ressaltar o grande árbitro que eu acho que o nosso país tem pra frente. Acho que o Davi vai ter uma carreira brilhante e vai ser um dos grandes árbitros no país. A gente fala muitas vezes dos problemas que existem na arbitragem, e é bom ter um pouquinho de luz e esperança nesse túnel tão gigantesco que é a nossa arbitragem no país. E aí hoje, 11 contra 11, durante os 90 minutos, a gente mereceu vencer. Acho que a gente mereceu vencer. O Atlético teve dificuldade em progredir no nosso campo. A gente teve uma mudança estratégica em relação aos primeiros 23 minutos da semana passada para hoje, que era não pressionar o Everson e esperar a decisão do Everson. Se o Everton jogasse a bola para o Lianco ou para o Alonso, a gente ia começar a pressão a partir disso. E se ele jogasse bola cavada, como ele jogou no Rubens no outro jogo, a gente tentaria fazer uma pressão pela frente, pelas costas dele. E acabou funcionando bastante, a gente recuperou bastante bola no campo de defesa do Atlético, e fica isso tudo que você falou, Regis, sabe? De equipe que teve brilho, que lutou, assim como foi nos outros jogos. É o nosso 13º jogo no ano. E a gente, desses 13 jogos, fez 6 clássicos, né? No qual a gente venceu teve 4 empates e 1 derrota, né? Que foi com uma circunstância bem adversa, como foi semana passada. Então, fica esse registro também. Acho que o time teve muito brilho até agora nesses 13 jogos, mesmo em meio à oscilação que existiu, e é natural que exista, né? Pela reconstrução do nosso trabalho nessa temporada. William, boa noite para você. Você acabou de falar, 13 jogos, é justamente o gancho da minha pergunta, porque em meio a esses 13 jogos tem os enfrentamentos contra times bem mais, com poder de investimento muito maior, tem uma disputa de título no meio desse caminho, tem uma eliminação já precoce de novo na Copa do Brasil. Então, de maneira geral, gostaria que você conseguisse projetar, se possível, claro, o que é que nesses 13 jogos o William vai repetir na temporada ou pretende repetir, e o que não pode acontecer de maneira alguma para a sequência, claro, do Campeonato Brasileiro Série B, o grande objetivo do clube? São 13 jogos com contextos muito diferentes, né? Os 6 jogos que a gente teve, que foi os 6 clássicos, são semelhantes e parecidos, né? Contra equipes que querem jogar com a bola, equipes que querem ser dominantes, equipes que pressionam no nosso campo também. No qual eu acho que passou muito bem por todos os 6 testes. Eu acho que os primeiros 23 minutos da semana passada e depois o que foi o jogo com o a-menos, a gente também tira lições do jogo com o a-menos, é óbvio. E aí teve os outros jogos, né? Onde a gente enfrentou o Betim embaixo daquela lama, naquela chuva aquele dia, que a gente conseguiu ser competitivo onde precisava ser competitivo. Depois teve a primeira derrota, que foi para Tombense, né? A gente também tirou lições naquele dia. Óbvio que foi um jogo que a gente tinha
4 jogadores do Sub-20, a gente teve muito desfalque naquela partida pela demanda de jogos que acabou existindo. Depois veio a classificação e a euforia contra o Cruzeiro nas semifinais, do jeito que foi. E logo em seguida a viagem para Cascavel. A gente foi eliminado, né? É óbvio que a gente não queria ter sido eliminado. Teve o déficit financeiro até mais que esportivo. Mas hoje, pela capacidade de a gente ter na final esse déficit também financeiro, ele foi sanado, né? Uma boa parte do que foi o prejuízo daquele dia e das 2 ou uma fase seguinte que a gente poderia ter avançado. Eu acho assim, no Brasil eu falei essa frase que a gente ganha para ter tempo, a gente não tem tempo para ganhar. E o que eu tento fazer até esse momento é ganhar. Né? É óbvio que a equipe, daquilo que eu projeto, daquilo que foi as minhas equipes até hoje, tem pontos que eu preciso evoluir com eles, a gente tem evoluído, a gente tem sido consistente para defender a área, a gente não tomou tantos gols nos outros jogos, se eu não me engano as derrotas que a gente teve foi tudo de 1-0, né? Então não foram derrotas como foi no cenário adverso semana passada com mais de diferença de 1 gol. Então eu acho que a gente tem defendido bem a nossa área, a gente tem construído bem a iniciação e a construção, a zona de finalização eu tenho trabalhado aquilo que eu consigo trabalhar pelo pouco tempo, vou ter 3 semanas agora que vai ser muito importante para mim e para o nosso grupo, para a gente conseguir potencializar aquilo que a gente precisa. A gente fez uma campanha, eu falei isso, diferente da de 21 e 23 com a América, onde elimina o Cruzeiro, onde o Cruzeiro estava talvez abaixo do América, no que era esportivo e financeiro. E nesse ano deu uma invertida, né? O Cruzeiro com o investimento do Pedrinho, um dos maiores investimentos do país, eu acho que foi o maior até na janela, né? E a gente consegue eliminar o Cruzeiro tendo para esse ano uma expectativa muito alta. E aí a gente consegue ir para a final com vários jogadores da base jogando. Só para lembrar, na campanha de 22, quando o América é eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro, menos jogadores da base, e olha que jogaram muitos, porque eu fui para aquela Copa São Paulo sem 9 titular do meu time, né? Porque subiu o Arthur, subiu o Gustavão, subiu o Zé Vitor, subiu o Carlos Alberto, subiu o Gustavinho, subiu o Rodriguinho e subiu o Cauê. Né, naquele ano. Eu fui com o time B para a Copinha e fui 3º lugar naquela Copinha. E esse ano, com jogadores da base, já é acho da história do clube em maior minutagem. Né? A gente teve uma média de idade de 23 anos de jogos de jogadores no nosso time principal. Eu acho que foi a média de idade de jogadores mais jovens que teve no campeonato. E eu tenho que levar em consideração tudo isso e falar isso para o torcedor nosso. Né, que meio a dificuldade, o torcedor pode notar que a gente tem tido muito esforço, muito empenho, que a gente chegou numa final eliminando um time que teve um orçamento maior que o nosso, a gente ganhou do nosso rival hoje, o América não ganhava do Atlético no Mineirão desde o dia 13 de março de 2005, são 20 anos e 2 dias, e a gente fez isso hoje, num jogo mais justo, com 11 contra 11, estratégia contra estratégia. Vai ter alguns que vão dizer assim, não, mas o Atlético não estava mobilizado hoje. O Atlético não entrou para ganhar o jogo hoje. É uma mentira, pô. Se alguém falar isso hoje na rede social, em qualquer lugar, em qualquer esquina, é mentira. Aí são oportunistas, pô, que quer desvalorizar um trabalho que está sendo com dignidade e honra até agora, né? E eu digo isso porque tem um motivo para poder ter esperança, para poder ter o acesso para a Série B mais adiante, que talvez seja o maior desafio e o nosso desafio no ano. E eu posso cravar para o torcedor americano, eu falei depois, nós vamos subir o time, pô. Eu vou subir o América para a Série A. Eu vou colocar o América na Série A, meu. Custe o que custar, seja a maneira de jogar. O América, os torcedores podem me cobrar isso. Eu não sei se vai ser garantido com 7 rodadas de antecedência ou na última. Mas eu vou junto com a minha comissão e com os jogadores, botar de volta o América na Série A. Posso cravar isso para todo mundo. Porque tem homens dentro do vestiário. Ô William, gostaria que você falasse do William Camaleão, porque você demonstrou uma coragem muito grande de colocar um menino titular hoje, pela primeira vez na carreira. Manteve Mariano, né? Que foi muito prejudicado pelos 23 minutos do primeiro jogo, na verdade, pelo menos do meu ponto de vista. E como é que foi a pressão para o William? Como é que você desenhou o time durante a semana? Porque parece que não valia nada, mas valia muito. Teve esse tabu. Você é o primeiro time da temporada que vence o Atlético. Você iguala o melhor ataque da competição, que é o do Atlético. O Jonatas aposenta. Aconteceu muita coisa de interessante nesse jogo. Eu acho que os grandes líderes na história, eles, no momento de grande dificuldade, tiveram uma oportunidade para ser exemplo e dar exemplo. E o que esse time, com esses jogadores, com esses homens, né, e é independente da idade, que tiveram durante essa semana, foi muito companheirismo, muita generosidade, muita determinação e muita convicção.
É natural que no futebol, depois de um 4-0, as pessoas elas meio que desacreditem, né? Que elas desistam daquilo que elas parecem estar fazendo de bom, mas que o resultado negativo mostra para elas que parece que nada daquilo é bom. E a gente, no final das contas, por ser humano, a gente se alimenta do que é o externo, querendo ou não, né? Porque a gente... Hoje é muito difícil desconectar a pessoa da rede social, né? Da televisão, de tudo aquilo que a gente lê, mesmo que a gente queira, às vezes, desconectar disso. E os jogadores, mesmo lendo tudo isso, o Jogue, o Jonatas, até eu, muitas coisas que a gente acabou vendo, a gente foi íntegro, a gente voltou lá, vamos trabalhar, vamos acreditar nas pessoas que estão aqui dentro, vamos acreditar em nós. A gente sabe que foi a circunstância que levou a gente a tomar esse tanto de gol que a gente tomou hoje. E você falou bem, existia a pressão pelo tabu de não ganhar no Mineirão, de continuar comprovando o meu trabalho. Não, peraí, foi circunstância mesmo. Dos jogadores jovens, do DNA formador, falar que eles têm honra, eles têm valor ainda assim, né? Dos mais velhos, falar, não, peraí, nós somos dignos de estarmos aqui. E teve muita união, a semana foi muito boa. Eu falei para eles que eles foram muito valorosos, né, durante a semana e colheram o fruto no dia de hoje. A gente merecia ganhar, né? A gente merecia pela temporada até aqui, pelo dia a dia até aqui. Quem está no dia a dia sabe o quanto tem sido feito por todo mundo, pelos jogadores. Vocês acompanharam um treino nosso lá em loco, vocês perceberam o quanto é a intensidade nossa no treino, da disposição dos jogadores em pressionar a bola. Não é algo comum num treino daquele jeito que vocês viram aquele dia, e aquele dia ele se repete todos os dias, né? Foram poucos os dias de oscilação no dia a dia. Então acho que fica tudo isso, e a gente foi honrado. O adversário tanto queria ganhar, Calazans, que no final do jogo, quando eles não ganham o jogo, eles pouco comemoram o resultado, ou a vitória, ou o título. É notório no Mineirão o sentimento de frustração pelo último jogo. Acho que talvez eles teriam preferido empatar 0-0 o primeiro jogo e ter feito uma vitória com um gol no final do jogo hoje. E isso me dá certeza pela animosidade que foi a comemoração deles, que eles queriam muito ter ganhado o jogo e que a gente foi muito valoroso para ter quebrado esse tabu. E estou muito feliz pelo Iago também, assim como foi com o Cauã Diniz e os outros jovens que estão entrando na nossa equipe e mostrando e dando conta do recado, né? Boa noite, William. Felipe Minto, Rádio Elo Sabará. Queria que você falasse um pouquinho dessas escolhas, né? Dessa marcação do meio-campo, a entrada do Iago Santos, que por muitas vezes estava pressionando um pouquinho até o Everson na saída de bola. No primeiro tempo foi o jogador que mais pressionou essa saída de bola. E também a entrada do Jonatas no lugar do Renato Marques. Renato Marques vinha tendo uma sequência e hoje foi o Jonatas. Então queria que você falasse um pouquinho dessas escolhas especificamente, as duas mudanças que você fez no time para o jogo de hoje. Legal. O Atlético busca ter superioridade com bola no meio-campo através do Scarpa, né? O Scarpa acaba fazendo geralmente o quarto homem de meio-campo, e aí fica Alan Franco, Gabriel Menino, o Rubens, e o Scarpa sai muito de fora para dentro. Na verdade, quase nunca o Scarpa tá por fora, né? E se eu salto a pressão no Everson o tempo todo, eles teriam o Everson no corredor central, porque geralmente o goleiro fica mais no eixo central do campo, o Lianco, o Alonso, o Alan Franco, o Rubens, o Menino, mais o Scarpa. Então dá 2, 3, 4, 5, dá 6, 7 com o Everson contra 4 jogador meu. E existiria uma inferioridade numérica muito grande no corredor central. E quando eu falo a gente como estratégia decide não saltar no Everson, eu consigo igualar, né? Porque aí o Jonatas acaba marcando junto com o Iago, o Alan Franco, o Diniz, o Cauã Diniz e o Miqueias marca o Rubens e o outro, o Gabriel Menino. E o Rubens, o Scarpa, quando vem para dentro, eu pedi muito pro Marlon vir com ele. E a gente igualaria, pelo menos em igualdade numérica, eu teria no máximo uns 6 contra 5 ou uns 5 contra 4. E isso fez muita diferença, né? E eu deixei como homem livre muito lateral oposto, porque quando a bola circulava, o Fabinho tinha que saltar no Alonso, ou quando era do outro lado, o Figueiredo saltar no Lianco. E aí ou o Arana era homem livre, aí o passe era muito longo, do Lianco para o Arana, por exemplo, daria 60 metros, é um passe difícil, ou do Alonso para o Natanael seria mais um passe de 60 metros, que também é complexo. E a partir daí a gente começa a encaixar muito melhor no meio campo e não toma estouro de pressão, né? O Atlético hoje teve poucas oportunidades de entrar em ataque rápido contra a nossa linha de
4. E no outro jogo, mesmo nos 23 minutos, que eu acho que foi até equilibrado, eles conseguiram estourar a nossa primeira pressão e ter momento de aceleração com cruzamento dentro da nossa área. E hoje teve pouco isso, aí passou, eles teve que fazer um jogo mais pensado, que tornou o jogo deles um pouco mais lento, e tirou a capacidade do Rony de acelerar, que ele faz bem, do Rubens de acelerar, que ele também faz muito bem, do Menino de acelerar, que faz bem, do Coelho de acelerar, que faz bem. E aí passaram a ter que pensar um pouco mais o jogo com bola no pé, e a gente desacelerou eles, isso foi importante para nós, mas acho que se baseou muito em relação ao que a gente fez, em relação à superioridade do meio que eles tinham no corredor central, com o Scarpa vindo para dentro, e como a gente ia defender isso. E aí o Everson não eliminava um jogador com o passe dele, né? E a gente sabia para onde o Everson ia jogar, e aonde ele jogava a gente tentava levar o nosso bloco defensivo. Foi basicamente isso a estratégia, Felipe.